Sempre ao vivo no primeiro segmento do nosso programa, Silmar César Miller. Bom dia. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos telespectadores, amigos do Tela Vivo. Silmar, eu vejo alguns protestos lá fora. O pessoal não tem medo da polícia, não. O pessoal, quando a borracha vem, o gás de pimenta, a bomba de gás lacrimogêneo, o pessoal apedreja e vai para cima contra o porrete. Aí o pessoal da ProSoja chega lá na calada da manhã, né, o pessoal do MST, aliás, né? O Via Campesina, que é ligado ao MST. Apedreja, pincha lá, fora Bolsonaro, fora não sei o quê. Aparentemente não tem nenhum fundamento, nem tem nada. Essas coisas tinham desaparecido um pouquinho, né? Por que será que começaram a botar fogo, botar querosene aí na fogueira de novo para incendiar? Será que é porque está chegando aí, daqui a um ano, as eleições? Alguma coisa? Essa Via Campesina, inclusive, é uma que uma vez entrou aqui, acho que em Itapetininga, e destruiu, eu não lembro qual era a multinacional que produzia ali mudas de eucalipto, destruiu um trabalho de pesquisa de 10 anos de mudas de eucalipto para o melhoramento do eucalipto, que é para fazer celulose, que depois vai fazer papel higiênico, fazer fralda, fazer lauda, fazer folha de papel sulfite, embalagem, etc. e tal, né? Eu me lembro que na época até brincamos, que esse pessoal destruindo o pé de eucalipto não sobra nem a folha. Se eles quiserem não usar papel higiênico, né, porque vem da celulose, não sobra nem a folha do eucalipto para limpar a sujeira que todo mundo tem que fazer no banheiro. É impressionante, não, Silmar? Que coisa, parece que essas coisas não mudam. Hein? Fazia tempo que não aparecia esse Via Campesina, um braço radical do MST, e fazia tempo que não mostrava esse tipo de atitude voltando. É como você falou, né? Estamos nos aproximando de 2022, ano de eleições, tendência de radicalização entre extrema-direita e extrema-esquerda, e isso possivelmente vai continuar se repetindo aí daqui para frente, lamentavelmente. Uma atitude covarde, de madrugada, em vez de debate de ideias, depredações. É típico desse tipo de movimento, e que deve ser, obviamente, rechaçado, independentemente das ideias que defendem. O fato é que a ProSoja se manifestou claramente a favor do presidente Jair Bolsonaro, isso certamente causou irritações em vários outros setores, especialmente da extrema-esquerda, mas é uma prévia aí do que a gente pode vir assistir com mais frequência aqui nesse véspera de ano eleitoral aqui no Brasil, que está mostrando aqui sinais de radicalização, desde que ficou clara uma disputa entre os dois extremos, Bolsonaro e Lula, né? Não apareceu uma terceira via apaziguadora, portanto o cenário é esse, e lamentavelmente é o cenário que a gente enxerga para 2022, que em nada ajuda, é claro, a recuperação da economia brasileira, a paz social que a gente precisa num momento tão grave como esse de pandemia, causando vítimas aí, mais de 600 mil mortes já registradas no país. Seria um momento agora de unir esforços, né, no sentido de superar essa crise que ainda vem pela frente, que é uma crise econômica que é resultado da própria crise da pandemia. Infelizmente está aí a radicalização aparecendo novamente. Pois é, eu me lembro de uma discussão que eu vi uma vez aí entre duas pessoas num evento. Uma pessoa contrária ao presidente, a pessoa virou e disse: olha, eu não tomo posição, nem pró nem a favor, né? Nem pró nem contra, né? Aí o outro argumentou o seguinte: bom, quem não toma posição não tem inimigo, mas também não tem amigo. Né? Esse é o contraponto. Por outro lado, o outro contraponto bom é que a ProSoja vê aí com bons olhos as exportações de soja no Brasil. As exportações agora estão chegando ao seu final, né? Tanto soja quanto farelo de soja. Milho tem uma safra muito pequena esse ano, então nós estamos vendo agora um decréscimo progressivo dos volumes a serem embarcados. Já aconteceu agora em outubro, a tendência em novembro ser menor ainda, dezembro praticamente acaba a exportação desse ano. É normal isso aí, estamos no fim do ciclo, né? No caso da soja e do milho, é pico de entre safra agora, o negócio agora é esperar a próxima safra, que começa em janeiro. E no caso do milho, é a quebra da safra, efetivamente. Aí seria um momento bom para o milho, com grandes exportações, e nós estamos vendo aqui, realmente é um volume muito pequeno e com tendência a decrescer ainda mais nos próximos 2 meses antes do final do ano. A safra de milho foi muito prejudicada por clima desfavorável, a gente tem acompanhado isso aqui, primeiro por falta de chuva, depois por geadas ainda. Então, a safra muito pequena está gerando um excedente exportável muito menor, ou seja, menos da metade do que a gente costuma exportar anualmente. Isso, claro, é lamentável, são menos divisas
em termos de exportações chegando ao país. Mas esse é o cenário agora, esses próximos meses, queda muito forte nas exportações desses três produtos que são importantes na nossa pauta do comércio exterior. Você falou aí e disse muito bem que esses radicalismos políticos aí, seja para a direita, seja para a esquerda, eles só atrapalham a parte da economia e do desenvolvimento do país, né? E eu aproveito aqui para chamar a atenção que você viu a declaração e a fala do ministro Paulo Guedes, ele está bem otimista. Faz parte do discurso. É uma entrevista para uma agência estrangeira, qualquer um aproveita para fazer um discurso positivo, né? Todo mundo faz isso, não é muita novidade. Mas o que ele falou lá está dentro da o FMI, inclusive, reduziu suas previsões para a economia brasileira, mas não muito. Eu diria que até o FMI está otimista, está praticamente em linha com o próprio Paulo Guedes. Não sei por que ele está se queixando. Porque o FMI reduziu a estimativa de crescimento da economia brasileira para esse ano de 5,3 para 5,2. O Guedes prevê 5,5. Não tem grande diferença isso aí. Eu acho que realmente é uma bobagem. O crescimento esperado já há bastante tempo cantado, em torno de 5%, não é grande feito porque está em cima de uma queda brutal que nós tivemos no ano passado de mais de 4%. Então, estamos recuperando basicamente 1% só, né, em relação ao que nós tínhamos em 2019. E por ano que vem, sim, aí a sinalização é bem ruim, tanto do FMI quanto de qualquer economista brasileiro, inclusive. Um crescimento pífio em torno de 1,5%, e olha lá, a gente está pensando que não chega nem a 1%. E aí sim, vai ser uma base maior, que é a desse ano. 2022 seria um crescimento lá que se esperaria que fosse um crescimento muito grande, para efetivamente recuperar a economia brasileira. O que está se vendo no cenário, por enquanto, é um crescimento muito pequeno. E o outro ditado que existe, é aquele que diz que quando você tem o dinheiro fácil na mão durante muito tempo, quando precisa fazer um sacrifício, opa, eu não quero abrir mão do meu quinhãozinho, não. E é o que está acontecendo aí na questão do ICMS da gasolina, que cada estado cobra uma alíquota, né? E isso ajuda a encarecer o preço dos combustíveis, de modo geral. E aí tem essa proposta agora dos deputados que vai para o Senado. Passou com votação maciça lá na Câmara dos Deputados, que é fazer uma média aí, não sei, dos últimos, 10 anos? Acho que é isso? Não, 2 anos? Eu não me lembro. 2 anos, dos últimos 2 anos. Fazer uma média e talvez consigam baixar aí em 8% o preço médio da gasolina, e aí junto vai baixar diesel, etc. e tal. Só que do outro lado tem quem faz a política do ICMS estadual. E aí ninguém quer largar o osso, né, Silmar? Que está dando caldinho, né? Os que são os governadores. A briga vai ser feia. Bom, primeiro, duas coisas. Primeiro, essa redução é muito modesta para fazer todo um estrago desse na renda dos estados, que certamente vai ser rejeitada pelos governadores. Aliás, vai ser rejeitado já no próprio Senado, porque o Senado é o que representa os estados, é a Casa dos Estados. Passou na Câmara, mas eu acho que dificilmente, pelo menos nessa versão, acho que dificilmente passa no Senado. Até por pressão dos próprios governadores. Ninguém quer perder receita, especialmente no ano de crise, né? Todos os estados estão sofrendo queda de arrecadação em função da crise, a crise econômica gerada pela Covid. Então, sobra essa receita, que é a principal receita do estado, que é o ICMS. A receita estadual por excelência. Então, a resistência vai ser muito grande, acho difícil passar. Por outro lado, isso que foi aprovado na Câmara representa um progresso muito pequeno em relação ao tamanho do problema do preço dos combustíveis. Tem que levar em conta o seguinte, reduz 8% ali e o preço do petróleo continua subindo. Estou vendo aqui hoje, por exemplo, o preço do petróleo subindo novamente no mercado internacional, 0,5%, 0,7%, dependendo do tipo de petróleo. Os preços se aproximando novamente a $84 o barril. Tem gente que diz que vai a 90, tem gente que diz que pode chegar a 100 já na virada do ano. Portanto, rapidamente isso pode ser anulado. Então, acho que precisaria buscar uma solução um pouco diferente dessa que foi aprovada na Câmara e que eu acho que não passa no Senado. É uma solução, mais uma vez, mais uma paliativa, né? E que não conta aí com o bom humor de todos de maneira nenhuma. Vamos aguardar aí para ver o que acontece. E as commodities agrícolas, como andam nesta quinta-feira de semana mais curta? Tavi, ontem foi um tombo generalizado, mercado muito depressivo na quarta-feira, a reabertura dos feriados aqui no Brasil. E Bolsa de Chicago, Bolsa Nova York, tudo caindo bastante ontem, refletindo um conjunto de fatores. No caso dos grãos, uma safra americana que se está vendo agora que é maior do que era esperado, além da própria pressão da colheita, que está em pleno andamento, é uma safra boa nos Estados Unidos, tanto de soja quanto de milho. E na Bolsa de Nova York, uma queda forte do café por previsão de chuvas aqui no Brasil.
chuvas que são bem-vindas, mas isso, claro, não ajuda no preço. O preço cai, já subiu bastante por conta de seca, né, e de geadas. A chuva, portanto, é um fator de depressão para os preços. Agora, hoje é uma recuperação quase generalizada também. Os preços caem muito, a tendência no dia seguinte é o pessoal passar a comprar novamente, aproveitar as barbadas que aparecem no mercado. Então, soja agora há pouco estava subindo em Chicago, milho também, 0,4% cada um. O trigo sobe mais, o trigo ainda tem uma sustentação forte, tem quebra de safra mundial, em países importantes. Então, o trigo caiu ontem, mas tem chances, e já está acontecendo isso, de retomada. O preço do trigo não deve cair muito e hoje está voltando a subir, inclusive 1 ponto percentual. Na Bolsa de Nova York, tudo que caiu ontem voltou a subir também, algodão, 1,8%, café também recupera uma parte, 0,5%, só o açúcar, que está caindo um pouco agora, 1,6%, pelo menos por enquanto, refletindo aí uma falta de demanda, na verdade. Está havendo uma certa queda na demanda, por enquanto, e, além disso, estimativas de produção maior em alguns países importantes, que está dando uma certa pressão sobre os preços do açúcar, aparentemente momentânea. Não tem muita chance do açúcar cair demais também, porque a safra brasileira é muito pequena, sendo a safra de cana, significa menos oferta de açúcar por parte do Brasil, que é o principal exportador mundial, portanto, isso deve segurar os preços, apesar dessas oscilações diárias que a gente observa. Falar em açúcar, lá na OIE, Organização Internacional, OIC do Comércio, o Brasil teve uma vitória importante sobre o protecionismo que a Índia executa sobre os seus produtores de cana-de-açúcar, de álcool, enfim. É uma vitória importante, né? Porque essas medidas protecionistas, elas acabam atrapalhando o custo real da produção e o custo final do produto, e elas influenciam diretamente no mercado internacional, né, Silmar? O Brasil ingressou na OMC, Organização Mundial do Comércio, foi lá em 2019, contra subsídios praticados pela Índia, que é nosso concorrente do mercado internacional, é o terceiro maior produtor e exportador, tem a Tailândia acima ainda, e o Brasil é o principal. Por quê? Os indianos subsidiando internamente os produtores de cana-de-açúcar, consequentemente de açúcar, e também subsidiando as exportações, ou seja, são práticas ilegais, conforme a Organização Mundial do Comércio. O Brasil protestou, entrou com uma ação na OMC e ganhou. Ganhou, claro, tem a possibilidade da Índia recusar isso aí, né? Entrar com recurso, tentando evitar essa decisão, mudá-la ou adiá-la, pelo menos. Então, isso pode acontecer. Apesar que eu acho que não, acho que possivelmente eles vão aceitar isso. E o Brasil tem oferecido, inclusive, uma alternativa aos produtores indianos de cana-de-açúcar para evitar esse tipo de subsídio que distorce o comércio internacional. O Brasil ofereceu ajuda tecnológica para os indianos produzirem mais etanol a partir da cana deles. Isso, obviamente, teria como consequência reduzir o excesso de produção de açúcar deles, direcionando mais cana para a produção de etanol, que é uma alternativa importante. Ainda não tem tecnologia para isso, e o Brasil tem, se prontificou, inclusive, para ajudar os indianos nesse sentido. Isso é uma coisa que está lá, está na mesa, pode ser que isso ajude a dar uma mainada nessa situação, além da vitória do Brasil na questão jurídica, que junto à Organização Mundial do Comércio. Então, eu acho que isso aí agora tende a ter um desfecho que eu acho que vai ser positivo. Ok. Silmar, até amanhã, sexta-feira, a gente faz esse bate-papo de novo aqui no primeiro bloco do nosso programa. Abraço. Abraço, até amanhã, boa tarde. Até amanhã.